As teorias da conspiração mais bizarras do futebol, o vídeo do Storable Football. Mano, eu acho que é Storable que fala, né, velho? Meu inglês não é muito bom, não. E eu tô mais uma vez aqui gravando de madrugada, então se eu estiver falando baixo, vocês sabem por quê, né? São meia-noite e 54, minha mãe tá dormindo, meu irmão tá dormindo. Só que, novidades em breve, tô resolvendo muita coisa durante o dia e eu tô tendo que gravar de madrugada, velho, tá? Eu chego, tipo assim, chego umas 5 horas da tarde, eu capoto. Aí eu acordo 10 horas, como alguma coisa, fico de bobeira aqui. E aí eu tô começando a gravar à tarde, velho. Foda. É osso. Mas Olá, vambora. sejam muito bem-vindos a Olá. mais um vídeo. E Eu adoro a oratória desse cara. nesse mês, nós iremos ver as maiores teorias da conspiração da história do futebol. Será que vai ter a Copa de 98, velho? É uma grande teoria da conspiração no futebol, a Copa de 98, né? Uma teoria da conspiração é uma especulação de que um evento ou resultado foi secretamente forjado por um grupo de pessoas para atingir um objetivo. Essas teorias existem aos montes no mundo e, evidentemente, dada a influência e poder que tem o futebol, ele não escapa delas. Mas antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever no canal, pois faltam menos de 10 mil inscritos pra gente alcançar os 300 mil. Eu sou E inscrito, né? 60% de vocês que assistem Eu sou inscrito. não são inscritos. Todo mês. Na moral, quem é inscrito do Ardão, mano, vai lá e se inscreve no canal do cara, tá ligado, mano? Porra, o cara é muito pica, velho. Você tá aqui vendo os vídeos e ainda não tá inscrito. Já passou da hora, né? Eu também queria compartilhar com vocês o navegador que eu uso para fazer os vídeos aqui do canal, o Opera. Durante a pesquisa de um vídeo como esse, eu acabo abrindo trocentas abas, mas o Opera permite que eu organize elas em categorias, expandindo e recolhendo de acordo com o necessário, deixando tudo bem menos confuso. Ó o merchan. Quanto mais escuro sublinhado, mais recentemente você visitou a aba, facilitando demais a navegação. Se eu simplesmente arrastar a aba para o lado, eu consigo dividir a tela em dois, o que ajuda muito quando eu estou escrevendo um roteiro e preciso olhar as fontes. Inclusive, vamos entrar no clima do vídeo e colocar uma música de mistério. Agora sim. E eu consigo arrastar o player para qualquer lugar dentro e fora do navegador. Pô, é vendo um merchan desse aí que eu vejo que o cara é brabo, tá? Merchan é foda de fazer, é osso, não é fácil não. Um recurso muito legal é o ARIA, a inteligência artificial do Opera. Basta dar o comando Ctrl+/ ou CMD+/ e a linha de comando aparece imediatamente. Só digitar a pergunta que ela responde. É tão completa que dá até para gerar imagem. Tem também o recurso de reconhecimento de imagem, caso eu queira achar a origem de algo. Além de tudo isso, o navegador é todo personalizável, você pode mudar o visual dele completamente. Eu gosto mais do Aurora, porque não fica um clarão na minha cara enquanto eu tô pesquisando as coisas, e meus olhos agradecem depois de horas fazendo isso. Mas tem vários outros para escolher. Eu uso o Opera faz anos e eu sempre amei, Aí, então ó. pode confiar em mim e baixe pelo link aqui na descrição. Ele tem a voz de um cara confiável, né? Apesar de acho que ninguém sabe a cara dele, ou sabe. Eu não sei se, acho que no Instagram talvez tenha a cara dele, não lembro. Acho que eu sigo ele. Para ter o navegador mais completo do mercado no seu dispositivo. Bom, recados dados, então chega de enrolação e põe seu chapéu de alumínio porque vamos ver as mais macabras teorias da conspiração. Chapéu de alumínio é pica, né, mano? O pior que deve ter uns caras, tipo assim, no interior dos Estados Unidos da América, tá ligado? Tipo no Texas, assim, velho. Interior do Texas, velho. O cara deve usar chapéu de alumínio cabuloso, velho. Pros ETs não lerem a mente dele, tá ligado? Ação da história do futebol. Tem esses caras até hoje, com certeza. Convulsão de Ronaldo 98. Aí, ó. Brasil e França chegavam à grande decisão Essa da Copa aí foi coisa de louco, velho. Coisa de louco. Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira defendia o título buscando o pentacampeonato, enquanto os donos da casa sonhavam com seu primeiro campeonato mundial. O Brasil era considerado amplo favorito tanto por ser o atual campeão, quanto por ter o melhor jogador do mundo no time. Porém, poucas horas antes da final sai a notícia que Ronaldo havia sido cortado da decisão e Edmundo começaria entre os 11. Inicialmente, se dizia que foi por uma... É um downgradezinho, né? Ronaldo, Edmundo. Tem uma diferencinha. Não que o Edmundo não jogue bola. O Edmundo é muito bom de bola, pelo que a galera fala também, né? Porque eu não acompanho o Edmundo jogar. Mas, pô, tem uma diferença considerável. lesão no tornozelo. Depois, os boatos eram de que foram problemas estomacais. Mas passados 30 minutos, a escalação é alterada novamente e Ronaldo volta ao time titular. O que aconteceu foi que na tarde do dia da decisão, Ronaldo foi tirar uma soneca em seu quarto, quando de repente começou a convulsionar.
Seu companheiro de quarto, Roberto Assim, com todo respeito ao Ronaldo aí, mas essa bolinha convulsiona é sacanagem, né, velho? Carlos viu a cena e, desesperado, chamou os médicos. O craque, então, foi levado ao hospital. Porém, nenhuma normalidade foi encontrada e Ronaldo sequer se lembrava do acontecido. Quando ele volta do hospital com a equipe já no vestiário e pronta para a final, ele diz que tá bem e quer jogar. O médico da seleção e o técnico Zagallo optam por não barrar, o que do ponto de vista médico era uma decisão no mínimo peculiar. É questionável, né, vamos dizer assim, mano. Pô, o cara acabou de ter uma convulsão, tá ligado? Tipo assim, horas atrás, aí ele vai jogar um esporte de alto rendimento, velho. Tipo assim, o cara vai elevar a parte física dele ao extremo ali. Bota fé? Porque é uma final de Copa do Mundo também, né? Não é um amistoso. Então o cara vai dar uma raça fodida. Foda. E sabe o que é mais bizarro? Que nessa final o Ronaldo toma uma chegada do Barthez na cara, velho. Que pô, tá ligado? Se o Ronaldo bate as botas ali, fio, esse médico aí tava no sal, velho. Por isso, Edmundo volta pro banco e Ronaldo joga mesmo depois desse episódio. Foi notório que o craque não estava em sua melhor forma. E o Brasil, completamente apático, levou 2 gols de cabeça de Zidane no primeiro tempo e mesmo com um homem a mais, Mano, o cu do Zidane, viu, velho? ainda sofreu o golpe de misericórdia aos 92 minutos. A França aplicava um sonoro 3-0 nos favoritos e era a campeã do mundo pela primeira vez em casa. Todos esses acontecimentos nebulosos, momentos antes de uma final de Copa, foi... Caralho, mano, a galera vive falando que a Croácia é um time que, assim, né, você não precisa temer. A Croácia, ela na semifinal da Copa de 98, pô. Meteu 3-0 na Alemanha, mano. Pode até fazer um vídeo sobre isso, tipo assim. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, velho. Fazer um vídeo sobre isso, vou colocar aqui. Vou anotar um vídeo, tipo. Resultados em Copas do Mundo que hoje seriam impossíveis, tá ligado? Algo do tipo. Pô, ia ser massa esse vídeo, né? Vou anotar aqui. algo sem precedentes na história. Do nada, o melhor do mundo tem uma convulsão horas antes de uma final de mundial e mesmo assim ele joga. O que realmente aconteceu nos bastidores desse Brasil e França vai saber, é nunca. provavelmente o maior mistério da história das Copas. Muitas teorias da conspiração surgiram para explicar o fracasso brasileiro naquele jogo. Primeiro, qual seria a explicação para a convulsão de Ronaldo? Sintoma que nunca tinha lhe ocorrido nem antes e nem depois. Surgiram especulações sobre um possível envenenamento por Não é um cozinheiro possível. francês, Não é mas possível. não existe nenhum fundamento para acreditar nisso. Outra teoria diz que elas foram consequência de uma reação a infiltrações de xilocaína, um anestésico usado para aliviar dores nas pernas, algo que foi prontamente negado pelo médico da seleção. Por isso, a versão mais aceita é de que foi consequência do estresse. Dito isso, por que mesmo assim ele jogou? O médico colocaria sua carreira em risco dessa forma? Arriscaria a vida do atleta para que ele entrasse em campo? E é aí que entra outro personagem dessa história, a Nike. Desde 1996, Caralho. a Nike é fornecedora de material esportivo da seleção. Além disso, a jovem estrela Ronaldo assinou um contrato vitalício com a fornecedora em Pô, 1996. o Ronaldo foi o primeiro cara a ter um contrato vitalício com a Nike, né, velho? Eu lembro o dia que eu fiquei sabendo disso, foi um colega meu que contou, o Cota, tá ligado? Ele falou assim, mano, você tá ligado que o Ronaldo tem contrato vitalício com a Nike, né? Eu devia ter, tipo, uns 14 anos quando eu soube disso a primeira vez. Cara, eu fiquei de cara, mano. Eu fiquei pensando, tipo assim, velho, como assim contrato vitalício? O cara vai parar de jogar e vai continuar recebendo? Tá ligado? Fiquei de cara. 1994. Não é segredo para ninguém que a empresa norte-americana tem um poder imenso na confederação. O próprio Edmundo declarou que, abre aspas, pessoas da Nike estavam na concentração 24 horas por dia, como se fossem membros da equipe técnica. Fecha aspas. Em 98, o atacante teve uma conversa vazada onde insinuou o grande poder de influência da fornecedora sobre a seleção. Que é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ah, tem isso. Superior. Isso eu não duvido, não. Isso eu não duvido, não. Não mesmo. E não só, eu não acho que só o Ronaldo teve esse contrato, não, tá ligado? Eu boto fé que, tipo assim, os caras pica mesmo, tipo, Cristiano Ronaldo, Messi. Os caras pica mesmo, tipo, deve ter, por exemplo, mano, a temporada tem tantos jogos, se o cara tiver bem, ele vai jogar 90 minutos. Não pode tirar ele. Eu não duvido disso, não. Não duvido mesmo. Assim, é foda, né? Tipo, porque Cristiano Ronaldo e Messi já são os caras meio inquestionáveis, né? Tipo, não precisa tirar eles do time, né, velho?
Mas eu boto fé umas paradas assim, sim. Eu não acho que é de mentira, não, velho. Da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato acho que antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força de apoio. Tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Isso corrobora com a Coisa tese de louco, né, velho? de que, na realidade, a Nike influenciou para que o atleta entrasse em campo. Afinal, era o principal ativo da marca. E ele não poderia ficar de fora do jogo de maior exposição na carreira. E não é coincidência que a imagem que ficou eternizada após o apito final foi Ronaldo desolado, com suas chuteiras da Nike no pescoço pro mundo todo ver. Cara, é uma parada tipo assim, velho. Eu não vejo motivos pra duvidar, assim, não de tudo, né? Tipo, eu não acho que, assim, eu acho que não tem por que a gente duvidar que a Nike realmente influenciou pro Ronaldo jogar, tá ligado? Para pra pensar, 4 anos antes você oferece um contrato vitalício pra um jogador. Então você ofereceu o contrato pro jogador, e aí 4 anos mais tarde, esse jogador, ele se torna o melhor jogador do mundo. A seleção dele chega no final de uma Copa do Mundo e esse cara não vai jogar? Tá ligado? Talvez quando você assinou o contrato lá em 94, o momento que você tava esperando era esse final em 98. Saca? E aí, tipo assim, você fala, mano, esse cara tem que jogar. E aí eu também não duvido nada que a Nike chegou e falou assim, Ronaldo, se você ganhar a Copa do Mundo, você vai fazer isso, isso, isso. Se você perder, você vai colocar vai pendurar a chuteira no seu pescoço. É isso que você vai fazer. Tá ligado? Ou então até mesmo, tipo assim, se você ganhar ou se você perder, você vai pendurar a chuteira no seu pescoço. Porque tem que mostrar pro mundo a chuteira com que você jogou essa final. Eu não duvido nada. Isso aí eu não duvido mesmo, velho. Não duvido mesmo. Eu boto muita fé que isso aí rolou. Boto muita fé mesmo. Porque no final das contas, velho, tipo, dependendo ali do quanto você investe numa coisa, mano, o dinheiro fala mais alto, velho. Tá ligado? O mundo é um lugar selvagem, é um lugar de merda muitas vezes. Desculpa a expressão. Então, tipo assim. O dinheiro fala mais alto muitas vezes, tá ligado? A ética vai totalmente pro saco. Pro saco. Mas tem quem vá ainda mais longe. Há quem acredite que, na realidade, Ronaldo sequer sofreu uma convulsão, dando origem à folclórica frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Tudo surgiu de uma corrente de e-mail com um longo texto afirmando com todas as letras que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Isso eu não boto fé, não. Os jogadores inicialmente ficaram contrariados, mas foram convencidos após uma grande oferta financeira e vantagens contratuais com a Nike, que seria parte do acordo. Mesmo assim, Ronaldo se recusava a participar, por isso foi cortado. Após ameaças de perder seu contrato vitalício, ele foi convencido a atuar. O acordo seria que o Brasil sucumbiria no gol de ouro. Possível, porém, a apatia dos jogadores durante o jogo fez com que a França dominasse e vencesse o duelo com facilidade. O título deu à França equilíbrio político em um momento de alta taxa de desemprego e crise, enquanto a Confederação Brasileira ganharia em troca sediar a próxima edição. E também caminho facilitado para o Penta em 2002. Cara, tipo assim, isso aqui eu já não acredito, tá ligado? Isso aqui, na verdade, eu escolho não acreditar, velho. Porque, tipo assim, se isso aqui for verdade, o futebol é uma merda. Tá ligado? Então, tipo, o que que eu acho que isso aí? Igual o cara falou, uma corrente de e-mail. Isso aí é porque, tipo, vocês não pegaram essa época, tá ligado, mano? Antigamente, não tinha um viral no TikTok, um viral no Instagram, um viral no YouTube. A bagulho que viralizava eram e-mails, tá ligado, velho? Então, tipo assim, o cara, por exemplo, eu da minha casa, um anônimo, eu fazia um e-mail, eu contava uma história cabulosa assim, mano, e disparava um tanto de gente. Essa pessoa ficava surpresa com aquilo que ela tava vendo. Caralho, o que que é isso? E ela disparava pra mais pessoas. E aí virava uma coisa, tipo assim, bizarra. Então, quando uma história ela é muito envolvente, muito polêmica, e você pode ver, tipo assim, se você for ler esse texto aqui, o texto é muito bem elaborado em alguns pontos, tá ligado, velho? Ele é convincente. Ah, não, mas o Ronaldo não quis aceitar, mas eles quiseram tirar o contrato vitalício dele, aí ele aceitou. Aí o Brasil entrou triste em campo e tomou os 3-0, era pra tomar, tipo assim, só no Golden Goal. Então, tipo assim, provavelmente isso aqui foi feito por um cara que manja escrever uma boa história, tá ligado? Aí esse cara faz essa boa história, manda pra uma pancada de e-mail e o bagulho espalha de uma proporção, tipo assim, cabulosa, tá ligado?
Eu acho que foi isso que aconteceu. Isso aqui eu me recuso a acreditar, com todo respeito. Me recuso. Porque o dia que eu acreditar nisso aqui, ou o dia que provarem que isso aqui é verdade, eu paro de trabalhar com futebol, pô. Não tem como, tá ligado? Não tem como continuar, velho. É impossível continuar. Essa teoria ganha força porque, em partes, o e-mail acertou. O Brasil realmente foi penta em 2002, sendo beneficiado pela arbitragem em pelo menos 2 jogos. Porém, o Brasil não foi sede daquela edição. Ele só voltou a sediar o torneio em 2014, muitos anos depois, sendo escolhido como tal em outubro de 2007. Uma semana após a final perdida, o site da CBF é hackeado e o texto fica exposto no site da entidade. Aí, ó, Toda essa história desencadeou uma grande crise na CBF, chegando ao ponto de se abrir uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos. Cara, tem uma resenha muito boa desse negócio da CPI, que chegam pro Ronaldo e falam assim, ó, Ronaldo, quem que era pra marcar o Zidane no primeiro gol? Aí o Ronaldo responde assim, eu não sei quem era pra marcar, mas com certeza essa pessoa não fez um bom trabalho, porque ele fez o gol. Bom demais. Eu gosto disso. Porém, essa foi encerrada em 2001 sem nenhum avanço. E todos os jogadores e pessoas envolvidas negam veementemente todo o conteúdo daquele e-mail. Para corroborar aqueles que acreditam em alguma manipulação em favor dos franceses, ainda surgiu uma declaração de Platini, anos depois, que confirmou que o sorteio foi manipulado para que Brasil e França só se enfrentassem na final. Isso aqui é esculacho, tá ligado? É foda. Outra teoria da conspiração bastante difundida é de que a partida entre a Argentina e Peru pela Copa do Mundo de 1978 foi manipulada. A Argentina sediava o torneio em meio a uma das mais sangrentas ditaduras militares do continente sul-americano. A própria escolha da Argentina como sede levanta suspeitas bem razoáveis. Afinal, o regime de Videla usou o Mundial para colocar panos quentes nos desaparecimentos e outras atrocidades que os militares praticavam. É muito bizarro, né, mano? Tipo assim, a galera, tipo, eu acompanho futebol pra caramba, né, mano? Tipo, eu gosto muito de futebol, é óbvio. Mas o futebol, ele é uma arma política muito forte, velho. É muito bizarro isso, tá ligado? Eu acho que todo mundo que me acompanha aqui, os molequinhos que me acompanham, os caras, até os caras, tipo, de 20 e poucos anos que não tem essa noção, vocês têm que ter essa noção, rapaziada. O futebol, ele é uma ferramenta de política, velho. Ele é uma ferramenta política, tá ligado? É uma ferramenta de controle de massa, é uma ferramenta de muita coisa, velho. Então vocês têm que ter esse olhar pro futebol também, tá ligado? Não só imaginar que é aquilo ali bonitinho, legalzinho. Vocês têm que ter noção, tipo assim, do porquê as coisas são feitas, porque elas são feitas, tá ligado? Então tem que ter essa maldade nesse olhar, eu acho. Todo mundo que acompanha tem que ter essa maldade no olhar. Não a ponto de você, tipo assim, desvirtuar da parada, tá ligado? Mas tem que saber que o futebol é um meio sujo, infelizmente. Encontravam no grupo B os donos da casa com Peru, Brasil e Polônia. Todos jogariam contra todos, o primeiro colocado avançaria à final. Na primeira rodada, Brasil e Argentina ganham seus duelos. Na segunda, a Polônia venceu e, por consequência, tirou as chances de classificação do Peru, enquanto Brasil e Argentina protagonizaram a Batalha de Rosário. O jogo muito truncado terminou 0-0, mas ficou marcado mesmo pela pancadaria que aconteceu dentro do campo. Com esses resultados, o Brasil se colocava ligeiramente à frente pelo seu saldo de gols, e a vaga seria definida na rodada final, com os jogos marcados para acontecer simultaneamente. Porém, de forma inexplicável, a pedido da TV local, o jogo da Argentina foi adiado em 3 horas. Dessa forma, eles jogariam sabendo exatamente de quanto precisavam para ir para a final. O Brasil fez sua parte e venceu os poloneses por 3-1, fazendo com que a Argentina precisasse de no mínimo 4 gols para se classificar. E adivinha o que aconteceu? A seleção portenha massacrou o Peru. 6-0 fora o baile. Vale lembrar que a seleção peruana não era ruim. Tinha chegado às semifinais porque liderou o grupo com a Holanda. Que entregadinha desse zagueiro aí, velho. Mas, nos dias que antecederam essa partida, aconteceram movimentações bastante suspeitas nos bastidores que talvez explicassem o resultado. Fora a gritante alteração do horário da partida, teve também o fato do goleiro peruano Ramon Quiroga ser argentino naturalizado peruano. Anos depois, ele veio a público dizer que com certeza alguém ganhou dinheiro com aquela goleada.
Aí eu já acredito. Isso aqui eu já acredito, tá ligado? 78, aí já é foda. Outros jogadores daquele elenco também confirmaram a história de que alguns dos companheiros deles foram comprados para fazer corpo mole, seja com dinheiro ou até com ofertas para jogar no futebol argentino nos anos seguintes. Relataram também que no pré-jogo o ditador Videla entrou no vestiário da seleção peruana e fez um discurso sobre a irmandade entre os dois países. Como se não bastasse, 10 dias depois da Copa, o governo... Os caras chegaram lá e falaram o seguinte, gente, sei que nós vamos enfrentar aqui, mas lembra que a gente é brother, tá? E o pau tá comendo aqui. E a gente é brother. Deu pra entender? A Argentina ainda fez uma generosa doação de 50 milhões de dólares e 35 mil toneladas de trigo ao governo peruano. Ó, de brother. O Brasil voltou pra Isso casa aqui é de brother, pô. Tudo de brother. como a única seleção invicta no torneio, enquanto a Argentina derrotava a Holanda e conquistava sua primeira estrela mundial. Mesmo com tantas alegações e fontes diferentes que indicam que esse jogo foi realmente manipulado, é difícil de classificar como algo confirmado. Então, ainda cabe na categoria de teoria da conspiração. Pô, tipo assim, né? Esse aí, pô, muitas... Nossa. Esse vídeo aqui, ele é foda, mano. Esse vídeo aqui é um soco no estômago do amante de futebol, velho. Essa é a grande verdade, cara. Essa é a grande verdade. Se você ama o futebol... Ah, velho, é melhor nem ver esse vídeo, cara. Você fica triste. Eu tô triste. Eu fico triste. Tipo assim, de 98 eu acho que é conspiração pra caramba, tá ligado? Algumas coisas. Igual eu falei, a parte do Ronaldo ter que jogar, eu não acho que é, não. Acho que o Ronaldo tem que jogar. Tipo, teve esse papo mesmo. Mas essa aqui da Argentina, cara... Difícil, né? Difícil. Tem muitos indícios. Corinthians 1, Boca Juniors 1, 2013. Ó. Em 2013, o Corinthians chegava à Libertadores com pompa de atual campeão. Manteve a estrutura e reforçou seu elenco para defender o título, sendo um dos grandes favoritos para o bicampeonato. Porém, toda a expectativa recebeu um duro baque logo na estreia. O Timão enfrentava o San José de Oruro lá na Bolívia, e logo com 5 minutos de jogo, Guerreiro abriu o placar para os corintianos. Jogava demais. Na comemoração, um torcedor disparou um sinalizador que atravessou o setor visitante e atingiu um torcedor do San José, Kevin Espada, de 14 anos. O projétil de 20 centímetros atingiu o olho do jovem a 300 km por hora, o que infelizmente causou sua morte instantaneamente. Ao término do jogo, 12 corintianos foram presos na Bolívia. 5 deles permaneceram por 10 meses até a liberação. E o regulamento da Conmebol previa que os clubes poderiam ser punidos pelo comportamento inadequado da torcida, como por exemplo, usar sinalizador. Essa pena poderia ser de uma simples multa até a exclusão da competição. Existia um risco sério do clube acabar excluído do torneio pela gravidade do acontecimento. Então, depois de 2 semanas, foi realizado o julgamento para decidir as consequências. A pena foi de apenas uma multa de cerca de R$400 mil e a proibição do clube levar a torcida na condição de visitante por 18 meses. Os corintianos respiraram aliviados. Pô, até aí, tipo assim, né? Assim, talvez o Corinthians tivesse ter sido excluído da Libertadores. Mas até aí, tipo, nada de anormal. Acharam que o sonho do Bi continuava de pé. O clube passou tranquilamente pela fase de grupos, como líder, para nas oitavas de final acabar caindo contra o Boca Juniors, reeditando a final do ano anterior, em que os brasileiros se deram melhor. O jogo de ida foi vencido pelos argentinos por 1-0, e na volta, no Pacaembu, aconteceu uma das piores arbitragens da história. O Corinthians empatou, perdeu, né? Foi um golaço do Riquelme. Do futebol. O Corinthians foi operado de uma forma que não... ele já falou desse jogo aqui no canal dele, mas esse jogo foi bizarro mesmo, cara. Não tem como não pensar que foi na sacanagem. Olha isso aí, velho. Esse jogo apareceu no meu último vídeo, eu vi esse vídeo. Como não pensar que foi na sacanagem. O cara meteu a mão na bola como se fosse vôlei, coisa de maluco isso aqui, velho. Esse jogo apareceu no meu último vídeo sobre os maiores roubos da história da Libertadores. Bicho. Se você não viu, recomendo que veja, porque eu não vou me alongar muito nos lances. Mas basicamente, Carlos Amarília e sua equipe de arbitragem deixaram de dar pelo menos 2 pênaltis e anularam 2 gols legítimos da equipe brasileira, que acabou eliminada após empatar em 1-1.
Loucura, Até pros velho. padrões da arbitragem latina, Esse jogo é bizarro mesmo, velho. esse jogo foi muito fora da curva. E é olhando para esse cenário que surge uma teoria da conspiração a respeito da motivação disso. Muitos viram como a Conmebol tirando o Corinthians da Libertadores o mais rápido possível na marra por conta da morte de Kevin. É dito que a Conmebol não teve coragem de eliminar o Corinthians no tribunal e tentou fazer de forma natural. É, assim, faz um pouco de sentido, mas ainda assim é meio complexo, né, afirmar isso aí. Mas fato era que o Corinthians não podia, em hipótese alguma, ganhar Libertadores depois do que aconteceu com o jovem boliviano. Faz sentido pra A Conmebol caramba. não ia deixar. Faz Anos sentido. depois, vazaram áudios de um influente cartola argentino, Julio Grondona, que confirmaram que houve manipulação na escolha do árbitro. Alguns membros da direção corintiana, na época, chegaram a declarar publicamente que acreditam que a arbitragem catastrófica de Amarília foi a forma que a Conmebol encontrou de eliminar o Corinthians depois da tragédia de Oruro. Isso aí, assim, faz um pouco de sentido a ser do Corinthians, tá? Porque, tipo assim, é o que o cara falou, tipo, os caras não tiveram peito pra eliminar o Corinthians, tipo, falando só, velho, vocês estão fora, porque ia gerar uma revolta cabulosa, né? E o Corinthians não podia ganhar essa liberta, velho. Não podia. Tipo assim, se o Corinthians ganhar essa liberta, ia pegar muito mal pra Conmebol, tá ligado? Pegar muito mal pra Conmebol. Tipo, muito mal. Então, assim, talvez... Aí, tipo assim, os caras chegam lá, dá Corinthians e Boca nas oitavas. Os caras falam assim, mano, é o Bocão, né, velho? Nós é Boca, pô. Os caras fizeram merda lá ainda. Vamos garfar esses brasileiros aí. Nós é Boca, velho. É Boca Juniors. Tá ligado? 2013 foi um ano que deu o que falar. Ao término da rodada final do Campeonato Brasileiro, foram rebaixados Tudo da Náutico, Portuguesa? Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, bizarramente, naquela mesma rodada, houveram 2 escalações irregulares. Algo relativamente raro e que acabou mudando as Bastante equipes que raro. foram para a segunda divisão. Bastante No dia raro. 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. De acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro, a escalação de um atleta irregular deveria retirar 3 pontos, mais os pontos conquistados pela equipe na partida em questão. Nossa. Como o jogo empatou, o Flamengo perderia 4 4 pontos, pontos. é. Sem esses 4 pontos, o Flamengo iria de 49 para 45 e cairia da 11ª colocação para a 17ª, salvando o Fluminense e entrando na zona de rebaixamento. Mas antes que os rubro-negros entrassem em desespero, no dia seguinte a esse jogo, Portuguesa e Grêmio entravam em campo em uma partida que não valia rigorosamente nada. Tudo se encaminhava para um 0 a 0 bem chato. Porém, aos 33 minutos do segundo tempo, Possível. Everton entra no lugar de Wanderson. O problema é que Everton também estava suspenso, fazendo com que a Portuguesa, assim como o Flamengo, fosse punida com a perda de 4 pontos. Eu não manjava o indo Flamengo de nessa meio, 48 para 44. Por sua vez, caindo para a 17ª colocação, salvando a pele do Flamengo e caindo para a segunda divisão. Não é tão comum jogadores serem escalados irregularmente. Imagine só 2 na mesma rodada. Pô, isso é alimenta bizarro, porque esse foi o início da derrocada. É derrocada que fala? Da Portuguesa, né, velho? Foi daí que a Portuguesa foi por água abaixo, pô. E onde tá a Portuguesa hoje? Foi comprada, agora virou SAF, né? Mas, pô, esse aí foi o início da queda, velho. Da merda toda. Inventou teorias da conspiração de que, na realidade, a Portuguesa tenha deliberadamente escalado o atleta irregular, em troca de uma compensação financeira. Os suspeitos eram Flamengo e Fluminense. As teses eram as seguintes. A primeira seria que o Flamengo escalou André Santos de forma irregular, percebeu a cagada que fez e ofereceu dinheiro para que a equipe paulista, que jogaria no dia seguinte, cometesse o erro. A outra dizia que o Fluminense, ameaçado de rebaixamento, teria encomendado a entrada de Everton como um plano B, caso o clube não conseguisse o resultado Faz que o sentido. salvasse dentro Faz do sentido. campo, o que realmente acabou acontecendo. A revista Placar publicou que representantes dos clubes cariocas se reuniram dias antes da rodada final para procurar soluções e brechas para evitar que 2 times do Rio fossem rebaixados.
o que seria catastrófico para as verbas de televisão do ano seguinte. O Ministério Público chegou a concluir que a Portuguesa vendeu a vaga. Porém, anos depois, o inquérito foi arquivado por falta de evidências. Se a vaga foi comprada, o dinheiro deveria aparecer em algum lugar. Mas nenhuma quantia suspeita foi encontrada nas contas Bitcoin, tudo em Bitcoin. da Lusa e nem de nenhum funcionário. Fato é que a CBF avisou o clube que a suspensão do atleta ainda não tinha sido cumprida, o e-mail foi visualizado, mas essa informação nunca chegou até o treinador Guto Ferreira, seja por sabotagem ou incompetência. Embora a versão oficial, confirmada pelo próprio presidente da Lusa, é de que foi tudo cagada, muitos seguem acreditando em uma trama pela compra da vaga da tipo saudosa... assim, é foda, né, mano? Porque, tipo, essas teorias da conspiração, igual o vídeo fala, né? São teorias da conspiração, mano. Mas tem algumas que é muito difícil acreditar que tem muita gente burra, velho, no clube, velho. Pô, passou... Pô, caralho, cara. Não é possível, velho, que os caras foram burros dessa forma, mano. Portuguesa, Porra. a primeira divisão brasileira. Ele clássico na final da Champions, ué. Outra teoria da conspiração muito difundida, principalmente na Europa, é de que a UEFA manipulou diversos sorteios para tentar fazer um El Clássico na final da Liga dos Campeões. De que Na ano? temporada 2010-2011, Que Barcelona e Real isso? Madrid fizeram uma das semifinais da Champions. O Barça se deu melhor e avançou à final, onde acabou campeão Com golaço do posteriormente Messi, ao inclusive. derrotar o United. Nessa época, começava a aflorar a rivalidade Sim, entre com Messi e certeza. Cristiano Ronaldo. que Essa época aí, eu era fanático pelo Cristiano Ronaldo. Eu odiava o Messi, velho. Moleque, né? Eu tinha quantos anos aí? Eu tinha 15 anos aí. Fanático pelo Ronaldo, odiava o Messi. Eu queria que o Messi, tipo assim, não? E aí o Messi destruiu o Cristiano Ronaldo, eu ficava triste, velho. Essa camisa do Cristiano Ronaldo é maravilhosa, velho. dominariam o futebol mundial pelos próximos anos, um com a 10 do Barcelona e o outro com a 7 do Real. A UEFA viu naquilo um prato cheio para ganhar muito dinheiro. Seria muito conveniente para o espetáculo que essas duas figuras fizessem a final da Liga Seria. dos Campeões, a competição de clubes mais badalada do futebol. Pô, até porque eles já tinham feito uma final de Champions, né? 2 anos antes, mano. Só que o Cristiano Ronaldo tava no United. Não tinha tanto glamour do Real Madrid, Botafé. Mas com o Real Madrid e Barcelona na final da Champions, Cristiano Ronaldo contra Messi, aí já é outra coisa, velho. Porque eu acho que o Cristiano Ronaldo ganha a bola de ouro. No ano seguinte, o Messi ganha a Champions e ganha a primeira bola de ouro dele. Aí o Messi ganha de novo. E aí, pô, ia ter uma final entre os dois últimos bolas de ouro, tá ligado? Jogando nos dois maiores clubes do mundo. Ou mais hypados ali na época. O Real Madrid é o maior clube do mundo, né? Naquela época já era. Mas o Barcelona tava num hype fudido. Porque o Barcelona era cabuloso. Entendeu? Vocês entendem o que eu quis dizer, né? Então realmente isso aí geraria muito dinheiro pra UEFA. Não tem como negar isso. Que de quebra seria um clássico nacional dos mais viscerais do planeta. Eis então que em 3 das 4 temporadas seguintes, Barcelona e Real Madrid estariam presentes nas semifinais. E em todas estariam em lados opostos. Pode ter sido sorte? Pode, mas a probabilidade não é favorável. E isso já foi suficiente para surgirem suspeitas e teorias a respeito de manipulação no sorteio. Mas tem alguma... A tese era que as bolinhas eram colocadas no congelador horas antes do sorteio para que elas ficassem frias e se diferenciassem das demais no momento de sortear. E se essas teorias forem verdade, não dá para dizer que a UEFA não fez a parte dela. Mas infelizmente, os espanhóis não. Na temporada 2011... Todo respeito, mas isso eu não acredito não, velho. Não acredito mesmo. Botou na geladeira? Não. Não acredito. Não acredito. Isso ia ter vazado, mano. Isso ia ter vazado, velho. Isso ia ter vazado. Em 2012, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid acabaram eliminados nas semifinais. No ano seguinte, 2012-13, a dupla espanhola novamente sucumbiu nas semis para os alemães Bayern e Borussia. Em 2014-15, o Barcelona conseguiu chegar à decisão após bater o Bayern. Porém, o Real ficou no caminho para a Juve. Anos depois, um árbitro acusou a UEFA de manipular sorteios, mencionando especificamente a edição de 2012-13, uma das citadas agora há pouco. Ele afirmou que o sorteio colocou Barcelona, Bayern e Real em chaves separadas, evitando que o Málaga encontrasse o caminho de um dos espanhóis, porque seria um confronto menos interessante financeiramente para a entidade.
Segundo o árbitro, foi utilizada uma técnica de vibração para manipular as bolinhas. Como Manipulação assim, no chaveamento não é uma teoria nova. Nós já vimos nesse próprio vídeo Platini admitindo que colocou França e Brasil em lados opostos propositalmente. Um executivo da FIFA que participou posso falar da com você, organização... posso falar na moralzaça mesmo, velho? Tipo assim, você, tipo, manipular o jogo em si é esculacho, óbvio. Pô, mas eu não acho esculacho você meter uma... Tipo assim, um Brasil de um lado e um França do outro não, velho. Tá ligado? Se você não atrapalhar o caminho deles até lá, tipo, beneficiar o caminho deles lá, mano, eu não acho esculacho pra caramba não, tá ligado? Vai muito contra a ética da parada, né? Mas, tipo assim, é muito mais maneiro, tá ligado? É mais maneiro. É errado? É errado. Mas é mais maneiro. A gente não pode negar isso. Tem coisas no mundo que são erradas, mas são maneiras. E a gente tem que saber que mesmo sendo maneiras, a gente não pode fazer. Como é esse caso aí, né? Mas é mais maneiro. Não tem como negar. Organização de Mundiais confirmou a tese afirmando que os sorteios das Copas em que trabalhou foram manipulados, como em 94, onde um dia antes já se sabia que o México seria sorteado para jogar em Orlando. E dito e feito. Blatter, que foi acusado de manipulação porque era o responsável pelos sorteios nessa época, disse que em Copas do Mundo nunca aconteceu, mas em nível europeu, sim, era uma prática comum, com a famosa técnica das bolinhas frias. Essa da bolinha fria foi essa loucura, velho. Isso aí, pô, não é Dr. possível, Fuentes velho. foi um Caralho. médico espanhol que foi peça principal de um Loucura. escândalo de doping no ciclismo que veio à tona em 2006, a Operação Puerto. Durante as investigações, surgiram indícios que ligavam Dr. Fuentes ao futebol. O jornal francês Le Monde publicou que supostamente 4 clubes contrataram seus serviços: Real Madrid, Barcelona, Valência e Betis, sugerindo que ele teria elaborado planos de preparação para essas equipes que incluíam práticas de doping. Todos os 4 clubes negaram o envolvimento, e o médico também. E a Operação Puerto nunca foi muito além do ciclismo. O Le Monde ainda foi processado pelas acusações sem provas. Então esses casos no futebol acabaram passando sem maior apuração. Mas em 2013, uma investigação interna da Real Sociedad chegou à conclusão de que o clube pagava 327 mil euros anualmente Que a Dr. isso? Fuentes entre 2000 e 2005. Curiosamente, em 2003, o clube Que teve sua melhor colocação recente isso, no Campeonato véi. Espanhol, um segundo lugar, levando muitos a crer que Dr. Fuentes estava por trás do sucesso de muitos clubes Dr. Fuentes é o cara da droguinha, velho. Pra galera. Que loucura. espanhóis no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas esses casos teriam sido acobertados pelas autoridades espanholas, que temiam o grande impacto desse escândalo no futebol mundial. Nessa mesma Porque, época, tipo assim, mano, é uma parada, rapaziada, que vocês têm que entender que tudo é um jogo de interesse na parada, tá ligado? Porque, por exemplo, mano, vamos supor que houve uma manipulação de doping dentro da La Liga, tá ligado? Não é interessante pra La Liga expor isso pro mundo, porque a Liga perde credibilidade, consequentemente audiência e consequentemente dinheiro. E se a Liga do seu futebol perde dinheiro, o seu país perde dinheiro. Sua economia do país perde dinheiro, tá ligado? Você vê, por exemplo, os escândalos de corrupção que tiveram lá na Itália, velho. O futebol italiano, nos anos 2000 e pouco ali, mano, era o futebol mais pica que tinha, velho. Era o futebol mais pica que tinha. Teve esse escândalo, o futebol italiano continuou em alta por um tempo, só que depois caiu, tá ligado? Caiu, velho. A Premier League que a gente vê hoje, ali em 2005, era o italianão que era o brabo, tá ligado? O italianão podia ser a Premier League hoje. E, tipo, eu não tô falando que foi a manipulação de resultados que culminou no futebol italiano hoje ser de talvez terceira prateleira ali, atrás da La Liga e da Premier League. Mas eu acho que influencia. Eu acho que influencia sem dúvida nenhuma. E aí, tipo assim, o governo não vai... Existem governos que não vão dar esse tiro no pé, tá ligado? Eles vão defender a sua liga, velho. E falar, não tem nada disso não. outro grande escândalo de doping assombrava a Juventus. Em 2004, Um exemplo, por exemplo, rapidão. Eu não tenho a menor vontade de conhecer a Espanha se não fosse Real Madrid e Barcelona, pô. Tá ligado? É uma pessoa a menos que ia visitar o país. Entendeu?
Essa é a minha pegada aqui, meu ponto de vista. O médico do clube Ricardo Agrícola foi condenado por fornecer drogas para melhorar o desempenho de atletas entre 1994 e 1998. Um especialista alegou que era praticamente certo que jogadores da Juve tomaram substâncias ilícitas, nem que seja em pequenas doses, citando Antônio Conte, Del Piero e Didier Deschamps. Vale lembrar que nesse período, em 96, a Juventus foi campeã da Liga dos Campeões. Porém, em 2005, o médico e o diretor do clube que haviam sido condenados foram inocentados após apelação. O doping no futebol é um assunto polêmico e que envolve muitas teorias da conspiração. Afinal, é um dos esportes com menor incidência de casos, apesar de ser um dos mais praticados, o que leva muitos a acreditarem que há um acobertamento por parte de entidades maiores. Houveram alguns casos a galera fala que no futebol americano o doping é uma coisa totalmente normal, velho. Que, tipo assim... os caras usam as mesmas paradas e a liga não liga não, porque sabe que aumenta o rendimento dos caras. Eu não sei se é verdade. Me falaram isso, tá ligado? Não foi uma coisa que eu vi na internet. Um amigo meu que acompanha o futebol americano já me disse isso. Mas pode ser que seja mentira. Não por ele mentir de maldade, mas por desinformação mesmo. De equipes que levantaram suspeitas do uso de substâncias ilícitas no futebol, como por exemplo a seleção russa na Copa do Mundo de 2018, devido ao espetacular rendimento físico do time mesmo passando por 2 prorrogações e que consagrou sua melhor campanha na história das Copas, chegando até as quartas de final. E foi na casa deles, explodiu quando a Agência Mundial Antidoping descobriu um escândalo institucional de doping na Rússia, que tirou o país da Copa de 2022 e das Olimpíadas de Tóquio. Apesar de alguns jogadores do time de futebol terem sido investigados, o caso foi arquivado pela FIFA por falta de provas. Essas teorias também rondaram o Bayern de Munique na temporada de 2020, em que o clube conquistou a famosa Champions da pandemia. Fóruns e redes sociais suspeitaram do anormal aspecto físico de muitos dos jogadores do clube bávaro. Isso aí foi uma coisa que realmente era pauta na época. Estavam muito mais fortes do que em qualquer outro momento de suas carreiras. Apesar dessa ser uma teoria relativamente conhecida, não existe nenhuma prova ou outro indício que aponte para essa direção. Pô, mas isso aí já é só os caras comer e puxar ferro, velho. A existência de seres extraterrestres é uma das mais populares teorias da conspiração. Eu acho que chegou no momento aqui desse canal que é importante dizer pra vocês que eu acredito em aliens, tá ligado? Eu duvido que nós estejamos sozinhos neste universo. Então só pra constar, eu acredito em ET, beleza? Eu acho que uma Guerra dos Mundos ainda é loucura não, tá ligado? O filme faz sentido, não é que faz sentido, né? Mas... existe ET. Existem vários relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. E, curiosamente, o maior avistamento coletivo de um OVNI aconteceu em um jogo de futebol. Era a noite de 6 de março de 1982, no estádio Morenão. Com todo o respeito do mundo, mano, mas com tanto jogo doido rolando no mundo, os ET vão escolher assistir UFC e Vasco no Morenão? O UFC, eu nem sei que time que é esse. Não faço a menor ideia que time seja esse. No Mato Grosso do Sul, onde o Operário recebia o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Mas isso é escudo do Operário, não, velho? Venceram por 2-0, mas as manchetes da época só falavam sobre um suposto disco voador. É relatado que durante o primeiro tempo, um OVNI surgiu no céu sobre o estádio. O objeto emitiu uma forte luz sobre o campo, chocando os 24 mil presentes no episódio. Segundo relatos do próprio árbitro, o jogo foi paralisado nesse momento, sendo retomado após o sumiço do disco voador. Apesar dos relatos dos 20 mil presentes, não existe nenhum registro fotográfico 98, em áudio ou vídeo do incidente. O que torna tudo mais estranho é que os gols do jogo estão disponíveis no YouTube. Porém, o jogo completo se encontra apenas nos arquivos da Globo, não estando disponível a público. Uma reportagem foi feita anos atrás, onde repórteres assistem ao VT completo do jogo, relatando que não existe nenhuma paralisação ou aparição estranha durante a transmissão, contradizendo os testemunhos de milhares de espectadores, além do próprio árbitro e de alguns dos jogadores em campo. Teorias dizem que, a mando do governo, a Rede Globo alterou a fita daquela transmissão,
ocultando o trecho da aparição. Isso eu não duvido não, empurrando pra velho. Não debaixo duvido do dessa porra. tapete Não esse duvido incidente. disso aqui. Apesar de não ter absolutamente nada que sustente essa teoria, esse não deixa de ser um dos episódios mais folclóricos do futebol brasileiro. Pô, tipo assim, isso aqui na minha cabeça, o que rola? Os caras viram o ET lá, todo mundo viu o ET, tá ligado? Aí, mano, tipo assim, a Globo falou, caralho, mano, nós vamos botar ET em rede nacional, vamos farmar dinheiro de comercial, tá ligado? Só que aí chegou o FBI, mano, a NASA, e falou assim, meu irmão, corta essa porra. Corta essa fita e me dá. A parte que vocês pegaram, o ET, vocês vão me dar. E aí chega o FBI e fala aí, você vai fazer o quê? Tá ligado? Acabou. Sumiu. Nossa, um bando de doido. 24 mil maluco. É, fi. Bom, rapaziada, por esse mês foi isso. Espero que tenham Foi bom curtido. demais esse Se vídeo, você tá? viu até aqui, comenta aí embaixo qual teoria da conspiração do futebol você acredita. Esse vídeo foi bom demais, velho. Pô. Me recuso a acreditar na de 98. Mas infelizmente a do Flu e do Flu da Argentina e do Corinthians fazem muito sentido. A da Argentina eu não tenho dúvidas. Já dos times brasileiros fica aquela pulguinha atrás da orelha. Mais um grande vídeo. Parabéns. Grande trabalho. Abraço. Abraço. Pô, muito pica esse vídeo. Gostei, tá? Achei maneiríssimo.